Muito bem, senhoras e senhores, saímos do estúdio, estamos hoje aqui em Brasília, várias entrevistas que nós estamos fazendo com ministros, com as pessoas que trabalham aqui em Brasília permanentemente para movimentar esse país, para cuidar das pessoas, enfim. É bom o ouvinte e as pessoas que nos acompanham nas redes sociais saberem um pouco de como a coisa funciona, enfim. Estamos aqui no gabinete do nosso presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento e também é presidente da FINEP também? Presidente da FINEP. Presidente da FINEP. Uma pessoa que a deputada federal Gleice Hoffmann me dizia, olha, João, você vai ter uma ótima impressão, porque é um cara bacana, um cidadão que já tem uma representação política nesse país muito forte, foi deputado, foi ministro, e hoje exerce essa importante função, o nosso Celso Panceira. Nós estamos conversando, Celso, com todo o estado do Paraná, através da nossa Rede T de rádios, que você atravessa o estado do Paraná escutando a Rede T. E estamos também no Portal de Ponta. Então é uma alegria, antes de mais nada, eu quero agradecer a esse gaúcho catarinense, gremista, né? Aí fechou. Quando eu tive essa informação, eu disse, a entrevista vai ser boa. Né? Que bom, né, Celso, a gente se encontrar, né? Como o mundo é pequeno, né? Você também vindo do oeste e tal. Eu nasci lá no Alto Uruguai Gaúcho, né? No tempo, hoje é Entre Rios do Sul, na época pertencia a São Valentim. Depois minha família mudou para Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina, onde minha mãe mora até hoje. Faz 90 anos em abril agora, então nós vamos encontrar irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos lá para comemorar os 90 anos dela lá em Pinhalzinho. E a parte da minha família, como os gaúchos, foi subindo, né? Paraná, Mato Grosso, e eu tenho ali em Ponta Grossa e também em Pato Branco, sim, parentes meus, primos, tios, né, que foram subindo à época. Mas, Celso, o que te levou para o Rio de Janeiro, Celso? Porque você foi deputado pelo Rio de Janeiro, hoje isso, é um político atuante no Rio, né, em Caxias. O que te levou para o Rio? Em 88, eu fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Estava em Porto Alegre. Eu fui em Porto Alegre em 82. E aí surgiu a hipótese de eu virar secretário-geral da União Nacional dos Estudantes. Certo. A condição é que eu fosse passar um ano no Rio ou São Paulo. E eu escolhi o Rio de Janeiro. O gaúcho adora o Rio de Janeiro. Uhum. Né? E depois eu me reelegi. Aí, em 91, quando acabou o mandato, foi difícil voltar para o Sul, tinha que reorganizar, transferir de novo faculdade, conseguir emprego. Eu fui ficando. Virei portelense, me estabeleci lá e estou até hoje no Rio de Janeiro. Sabe, Celso, se comentando um pouco da tua história, eu lembrei de duas oportunidades que a vida me deu de entrevistar o Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. E os dois me responderam, eu disse assim, presidente, será que não está na hora de criar novas lideranças e tal? E a resposta, coincidentemente, em entrevistas diferentes, foi igual, dizendo assim, olha, um líder não se forma num passe de mágica, tem uma história. Né? Você veja que história, presidente da UNE, né? Tudo isso que forma, que faz chegar onde... escola da vida, né, Celso? No Rio de Janeiro, depois eu moro na Baixada Fluminense, até hoje uma área muito conflagrada, né, uma área muito carente, mas eu moro lá mesmo eu trabalho lá desde 92 e moro desde 2003 em Duque de Caxias. E lá eu exerci diversas funções, assim, por exemplo, um projeto que me deu destaque muito grande foi no início do governo Lula. Nós pegamos a ideia da Marta Suplicy, daqueles telecentros, e levamos para as favelas do Rio, lá da Baixada Fluminense. E nós entramos em 28 favelas da Baixada Fluminense, lugares de extrema carência, levando internet grátis e levando letramento digital, isso em 2005, sim, no início da internet. Sim. Né? Então, depois, a partir daí, eu virei presidente de uma fundação que tem 300 mil alunos lá em escola técnica no estado do Rio de Janeiro, um cargo relativo a uma reitoria, vamos dizer assim. Sim. Fiquei 7 anos também nessa fundação, sendo presidente. Aí depois veio a hipótese de ser deputado, aí depois, como deputado, a presidente Dilma me convidou para ser ministro de Ciência e Tecnologia.
né? E eu continuo atuando lá, depois atuando lá em Maricá, que é uma cidade da região também da região do Grande Rio de Janeiro, presidindo um instituto de pesquisa lá também durante muitos anos. E agora, depois da transição, né, durante a transição do governo Lula, fiz parte da equipe de transição, surgiu o convite para presidir, né, a FINEP. Pois é, aí o senhor, né, chegou agora na FINEP e na Associação Brasileira de Desenvolvimento. Eu queria, talvez até, presidente, falar um pouco sobre isso para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, o Paraná, os empresários, ou enfim, o produto final aí, né, que sempre se trabalha, o produto final são as pessoas, né, ou seja, através de uma empresa, ou seja, diretamente, ou seja, qual é a função da FINEP hoje, rapidamente, e da própria Associação Brasileira de Desenvolvimento? Então, a FINEP, grosso modo... Grosso modo. O pessoal da FINEP não gosta, mas eu digo, é o BNDES da ciência. Certo? O BNDES cuida da infraestrutura e a FINEP cuida da ciência. Então, você entra numa universidade, tem lá um instituto de pesquisa, uma estrutura, ali tem FINEP. Quando você entra num grande... lá no oeste, muitas vezes você vai lá numa fábrica de tilápia, eu sei que lá no oeste do Paraná tem. Sim, demais. Isso. Hoje o Paraná está se tornando a capital nacional da tilápia. Provavelmente tem dinheiro da FINEP naquela fábrica de tilápia. Modernizar o equipamento, treinar os funcionários, etc. Você entra numa fábrica de fogão, você entra numa fábrica de processamento de frango. Como é que o empresário que lida com suinocultura, por exemplo, no Paraná, ele pode buscar, para ele melhorar a questão tecnológica dessa produção, como é que ele pode buscar o FINEP, por exemplo? Por exemplo, ele pode ir na Fomenta Paraná, que é a agência estadual, ele pode ir no BRDE, ele pode ir na Cressol, na Cicobi, no Sicredi, e ele vai ter acesso aos recursos da FINEP. E são recursos muito generosos. Por exemplo, o Lula mudou a taxa de juro, então a FINEP empresta hoje a 1,8% ao ano. Não é um mês, ao ano. Aí você coloca a taxa do banco para gerenciar, cobrir o risco, e isso vai virar 4,5% ao ano. É muito abaixo da inflação. Então hoje o suporte... Para projetos, para modernizar as empresas, inovar os produtos. Então muitas vezes a pessoa compra alguma coisa muito moderna, um sabonete com cheiro diferente, um frango processado, teve tecnologia para fazer isso, uma tilápia, um fogão, um carro, né? A Embraer, nossos aviões, tem FINEP. A FINEP ela é intensiva, ela existe há 57 anos e ela aplica em projetos que pode dar errado, mas que se derem certo, muda a realidade. Tá, vamos descer, fechar um pouco o zoom e falar agora com aquele micro e pequeno. Existe também a oportunidade o que eu tenho visto via Sebrae, por exemplo, o governo federal está trabalhando muito isso para intensivar isso, né? Porque 80% hoje da economia gira em torno desse micro e pequeno. O micro e pequeno, ele tem oportunidade, FINEP? Então, tem e tem muito. Eu falei aqui, por exemplo, o BRDE, o ano passado, ele emprestou mais ou menos 600 milhões de reais da FINEP. E muitos deles muito pequenos. Certo. A Cressol emprestou mais de 200 milhões de reais. Repassou para clientes dela, cooperados dela. Perfeito. Né? A Fomenta Paraná também, não lembro os volumes. Então, muitas vezes a pessoa vai e diz, olha, eu tenho aqui uma fábrica de escapamento. Eu quero melhorar o meu escapamento de carro. Aí, o agente financeiro vai dizer, olha, aqui o teu projeto, tem uma linha de crédito aqui que é da FINEP, que é muito barato. E aí ele assina o contrato, assina com a FINEP e a gente repassa o dinheiro para o cliente dele. Presidente, que essa importância, eu já estou chamando de ministro e tem essa... eu já me interessei, que eu acho que no meio dessa entrevista nós podemos fazer um negócio. Não tem financiamento na área da comunicação para a nossa rede de rádio. Tem, mas, por exemplo, o Parque Tecnológico de Itaipu, lá da Binacional, o Parque Tecnológico em Curitiba, e tem mais um no interior do Paraná. O PTI tem dinheiro da FINEP. Esse ano eles receberam 14 milhões da FINEP. Olha aí, o professor Colombo lá do PTI. Nós vamos falar do evento lá de Londrina, tanto se quanto a pauta. Eu estive ano passado
na Prefeitura de Londrina, assinando um contrato com a empresa de iluminação da cidade de Londrina, que eles estão com um projeto muito interessante de passar a internet pela rede de luz de iluminação elétrica. E o projeto era de 8 milhões de reais e a FINEP botou 6 milhões. Então, Presidente, um projeto agro, muito interessante. Porque a nossa região ela é muito pujante, né? O agro tem investimento gigante, né? Eu vi aí que o senhor falou, por exemplo, nas cooperativas que o senhor falou, são todas, claro, elas têm vocações diversas, mas a principal é o agro, né? O próprio Sicredi, o Cicobi, eles têm uma vertente muito grande para o agro, né? E a região é muito vocacionada para isso, o nosso estado, né? Então, a BDE, que é a associação que eu sou também presidente, né, como presidente da FINEP, Sim. eu sou presidente também da BDE. A BDE ela reúne, então, 34 organizações financeiras, né? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BNDES, a FINEP, aqueles que eu já falei, o Sicredi, o Cicobi, a Cressol, o BRDE, a Fomento Paraná. Esses bancos todos repassaram para crédito agrícola, o ano passado, 36 bilhões de reais no Paraná. 36 bilhões de reais. É quase um plano safra. Porque é vinculado ao Plano Safra, né? O Plano Safra tinha 400 bilhões, 36 ficou no Paraná, através dos nossos agentes. Né? Nós financiamos, né, 4.475 hectares de plantação agrícola no Paraná. Você vê como nós estamos presentes no dia a dia das pessoas. A pessoa passa ali, presidente, vê aquela soja plantada, aquele milho, vê ali o porco, vê toma o leite. Somos nós que estamos ali. Mas você veja que importância da gente bater isso. esse papo, porque eu me considero uma pessoa, até pelo trabalho nosso, assim, às vezes bem informado, né? Que a gente é o nosso negócio, né? Mas eu não tinha conhecimento dessa amplitude de se bobear aqui, numa linguagem bem nossa, é bobear, né? Por isso que o senhor da nossa região também. Nós vamos chegar aí numa pequena mercearia e, de repente, ter oportunidade para uma pessoa que está aí começando um negócio, né? Nós vamos lançar com o Sebrae um fundo para financiar empresas até R$1.500.000. E o que é esse fundo? A microempresa filiada ao Sebrae não tem dinheiro não tem capital para dar garantia. Ela quer pegar um dinheiro, quer melhorar o seu processo, Sim. quer botar computador, inovar seu sistema, digitalizar seus arquivos, treinar seu pessoal, melhorar seu processo. Precisa de dinheiro. Ela não tem como dar garantia, ela não tem patrimônio, dinheiro em caixa e tal. Aí ela vai procurar o Sebrae. E o Sebrae vai ser o garantidor daquele empréstimo. Interessante. Então ela vai lá num desses bancos credenciados, vai assinar o contrato, o Sebrae vai garantir e a FINEP vai botar o dinheiro. Olha, gente. Então isso é um projeto. Isso é um projeto que já está. Vamos anunciar daqui uns dias com o Décio, que é lá de Santa Catarina, presidente do Sebrae, e o presidente Lula. Assinar daqui uns dias, está para marcar a data de anúncio disso aí. Então essas coisas mudam a vida. Assim como o agricultor sabe, ele vai na cooperativa, ele recebe 2, 3 vezes por ano a safra dele, né? Tem a safra pequena, a safra grande, enfim. Mas ele, ao longo do ano, ele vai gastando dinheiro na cooperativa, né? Ele vai pegando crédito. E esse dinheiro é o quê? É um dinheiro do governo federal que ele coloca no sistema financeiro para financiar, antecipar recursos para o produtor. Quanto tempo já deu o nosso bate-papo? Isso sai desse sistema. Presidente, em relação à FINEP, eu acho que, talvez de uma maneira muito simples, obviamente, que se aprofundar mais, nós vamos chegar a mais, né, os grandes empresários, eu não me preocupo tanto porque eles já têm essas informações, né, mas aí se o intermediário que pode avançar nisso, para esse principalmente que a gente está falando, mas saindo um pouco da FINEP, existe a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Esta associação que o senhor também preside, e até os números que o senhor tem do Paraná, também fica à vontade, mas essa associação, a missão dela, qual que é a missão desta associação? Então, como eu te falei, ela é uma associação que reúne o que a gente chama de Sistema Nacional de Fomento. O fomento é fomentar, né? Fazer o pão, vamos
deixar Sim. o fermento fermentar. Então, nós fomentamos o desenvolvimento. A gente coloca essas organizações creditícias, né, organizações financeiras, elas colocam recurso a juro baixo para fomentar o desenvolvimento. No mundo inteiro, se não tem o Estado, as pessoas muitas vezes falam mal do Estado, mas se não tem o Estado por trás dando garantia para as coisas, nada funciona. Sim. O capitalista, ele está com o dinheiro dele ali ganhando, mas alguém tem que bancar o dinheiro para ele. Né? Se ele vai comprar uma máquina, se ele vai comprar um caminhão, se ele vai comprar um navio, se ele precisar de uma estrada, ele precisa de uma estrada de ferro, isso tudo é Estado. Então, nós fizemos essa parte. Junto com os governos estaduais, o governo federal, a gente organiza o sistema para financiar as pessoas e as empresas que precisam de recursos para se desenvolver ou para sobreviver. O microcrédito, aquela pessoa que vai pegar um dinheirinho, muitas vezes 2, 3, 4, 5 mil reais para resolver um problema pessoal, tem alguém por trás liberando esse dinheiro. E esse dinheiro é geralmente dinheiro público, de uma forma ou de outra. E isso é o Sistema Nacional de Fomento que mantém essa linha permanente. Deu uma crise, choveu, alagou, terremoto, alguém tem que funcionar. Certo. E a BDE organiza esse sistema. Quem que pode participar da BDE? Quem que participa da BDE? Quem que faz parte dessa associação? Então, nós temos 34 organizações associadas. Perfeito. Né? Então, eu já citei aqui o Banco do Brasil, por exemplo, né? A Caixa Econômica, tem o BNDES, o BRDE, o Banrisul, citando os do Sul aí, o Fomento a Paraná, né? A FINEP, a Cressol, nós temos as três principais organizações de cooperativa financeira, né? Perfeito. A Cressol, Sicredi e Sicobi são filiadas a gente aqui também. Essa associação, ela intermedia esta relação com o investimento? Ela tem um vínculo direto com o FINEP? Com todos esse sistema. Ela organiza essas casas bancárias, certo, e conversa com elas para organizar como vai funcionar. Olha, eu tenho aqui uma linha de crédito, você quer tomar? Está um preço bom. Você quer pegar? Quer treinar seus funcionários? É um apoio, é uma consultoria. Exatamente. E, por outro lado, a gente também atua junto ao governo para resolver nossos problemas, os governos estaduais, junto ao parlamento, tem a reforma tributária. A gente tem que cuidar para ver se não vem um tributo a mais, que torna mais difícil o nosso funcionamento, torna mais caro o nosso financiamento. A gente tem que ficar atento. Né? Muitas vezes tem que mudar uma lei para tornar mais ágil o empréstimo, né? O financiamento. Então, a gente também atua nesse contexto todo. A gente tem uma atuação como uma associação de moradores. Sim, né? sim, ao invés de ser moradores, são organizações financeiras. E o desenvolvimento sempre preocupado com algumas searas, com algumas áreas que hoje o governo tem se postado muito fortemente, sustentabilidade, a preservação, enfim, essa discussão que é um tema meio que foi abandonado e que está sendo bastante retomado. Não só por uma questão de discurso político, mas por necessidade, né? Porque quando a safra ela não vai bem, a possibilidade de não pagar em dia o financiamento e tal também é grande, né? Uhum. Aliás, é uma pergunta. Esse dinheiro, esses empréstimos, os senhores têm o controle, por exemplo, o Sicredi emprestou, o outro emprestou, mas foi dinheiro da FINEP. O agricultor está dando resposta a isso, ou está tendo muita dívida, ou está... Como é que o senhor sente a economia hoje? Dá para se medir? A economia brasileira está num momento muito bom. Ela vinha muito bem, teve um retrocesso. Veja, nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Depois saímos para a 12ª economia do mundo. Em 2022, o Brasil caiu para a 12ª economia do mundo. Por quê? Porque o Brasil perdeu... A economia do Brasil perdeu vigor. Estava funcionando, as pessoas estavam andando, mas sem a pujança que ela pode ter. Agora você vê, em um ano de governo Lula, nós voltamos à 9ª economia do mundo. Cresceu 2,9% o PIB. Significa que o Brasil criou muitos recursos novos, né? E isso, por trás disso, tem estratégia de governo, que é dizer assim, olha,
eu vou aumentar o dinheiro da safra agrícola, eu também vou botar muitos recursos para a agricultura familiar e também vou botar recursos para as indústrias. As indústrias têm que voltar a empregar, que é o que a gente chama de neoindustrialização. Então nós temos hoje recursos na FINEP e no BNDES, né, e outros bancos menores, de ordem de 300 bilhões de reais para gastar durante o governo Lula para emprestar a juro baixo, para que as indústrias também tomem esse recurso e voltem a produzir. Porque quando elas produzem, elas geram emprego. Certo. Né? Instalou um frigorífico. Quantos empregos geram então naquele frigorífico? Instalou uma fábrica de automóvel. Quantos empregos geram naquela fábrica de automóvel? A família ali que tinha um açude, que de repente começou a produzir mais tilápia e começou a limpar a tilápia, filetar ela, congelar, ensacar e vender. Gerou 5, 6 empregos. Por trás disso, alguém tem que financiar essa mudança. Acho que o próprio resultado do PAC, né? Ele tem, além da questão da qualidade de vida, é a movimentação. Você lembra daquela época do Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Quanto emprego gerou, quanta coisa naquele momento, quantas empresas se criaram, inclusive, né? Mas assim, tem um empresário no Paraná que ele me mandou uma mensagem ontem. E tecnicamente, eu não tenho condição de responder. E o senhor, pela sua história, pela presidência de uma função tão importante quanto a FINEP, que lida com grana, com dinheiro e tal, queria que o senhor me ajudasse. E por ser um empresário muito forte no Paraná, acho que é válido essa pergunta nessa hora dessa entrevista. Lula 1 e Lula 2 cresceu através da concessão de crédito e ajudou muito o comércio. Depois veio no Dilma 2, veio o rebote por conta do déficit fiscal que financiou o crédito. O atual governo Lula está muito parecido, onde se motiva o consumo através da concessão de crédito, e que na nossa expectativa vai melhorar aos poucos com a redução do Selic, mas o rebote acaba vindo daqui a uns anos. Existem apenas 2 formas de não haver essa consequência: começar a zerar o déficit esse ano dos próximos, e torcemos que isso aconteça, e o nível de investimento crescer em mais de 10% ano. Este ano caiu 10% em relação a 2022. O que o governo está preparando para isso? Será que não vai vir essa conta para frente? As crises, as pessoas têm que... Não é um problema de governo só. O capitalismo, a economia como um todo, ela tem rebote. Ela não avança permanentemente. Ela avança e tem rebote. Ela se reposiciona e vai de novo. Isso no mundo todo. As pessoas falam que o déficit americano é de mais de uma vez o PIB. O governo americano, ele gasta há décadas mais do que ele arrecada. E o Brasil tem esse potencial também. Tem que parar com essa ideia, porque o Brasil tem moeda soberana. Ele tem reserva em moeda estrangeira no exterior. A dívida dele é nacionalizada. Ele pode emitir moeda e impulsionar a economia como é um americano. O governo americano gasta 1,2, 1,1, 1,3 PIB por ano. Né? E continua sendo os Estados Unidos. Eles abriram agora um programa de financiamento de inovação lá, só na área de semicondutores, ou de chips, né? De 300 bilhões de dólares em 10 anos. Eles metem dinheiro de graça, a torto e direito. Né? Nós temos que fazer isso também. O rebote que veio da Dilma veio muito em função da crise econômica mundial de 2008. O Brasil navegou naquela crise, que atingiu as economias todas, continuou crescendo, veio o rebote, mas ele não foi tão forte como foi nas demais economias. O problema é que não deu para comprovar, e aí que as pessoas têm que fazer o balanço correto, é o seguinte: teve um impeachment em 2016 que interrompeu uma escala de crescimento com 2 governos extremamente recessivos. Extremamente recessivos. Eu vou dar um número aqui antes da gente encerrar. Em 2015, 56% do crédito no Brasil era de bancos públicos. Em 2022, 42% do crédito no Brasil era dos bancos públicos. Eles privatizaram o dinheiro que empresta para as empresas, que empresta para o agricultor, por um juro muito mais alto. O senhor acha que se o Lula não tivesse ganhado a eleição, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não estavam no perigo de ser privatizados? Mas estava. A gente estava numa recessão profunda, porque onde o governo não entra, você quebra a economia. Olha, vai na Alemanha, olha a Europa, olha o Japão, a China. Mas é mais potente do que a China, né?
Os Estados Unidos, todos os governos são intensivos em investimento quando entra a crise, porque é quem segura a crise. Nunca é o empresário. É o governo, porque alguém tem que segurar o empresário. Senão ele quebra também. Sim. O governo que tem condições de lastrear, porque ele controla a economia do país. E quando é uma questão do Brasil, que tem moeda soberana e não tem dívida externa, a dívida que tem no exterior, ele tem reserva, e o Brasil tem, graças ao Lula e à Dilma, 400 bilhões de dólares guardados no exterior, a gente tem que falar isso, Sim. entendeu? Isso lastreia a economia nossa, nos dá autonomia para emitir moeda. Entendeu? Como é bom ter uma palestra com quem conhece, hein? Brilha o olho. Olha, eu estou muito feliz de aprender aqui hoje. Estou conversando com o Celso Panceira, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, presidente do FINEP. Eu queria falar um pouco agora, obviamente, com o Estado do Paraná, mas mais focando com a presença do nosso presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, do FINEP, na cidade de Londrina. Agora, dia 14 de março, atenção, prefeito Marcelo Bellinati. Eu conversei ontem com o vice-prefeito de Curitiba, o Eduardo Pimentel, que exerce a função de secretário de Estado também no Paraná Cidades. Conversei com o Agnes Meneghetti, presidente da FAEP. Disse a importância da participação do Estado do Paraná nesse evento, que é um passo, né, uma primeira agenda de 2024 em eventos regionais da instituição. E que vai ser no Paraná, na nossa cidade de Londrina, estimulada aí pela própria Luísa Canziani, né? Nossa deputada lá do Paraná, filha do querido amigo Alex Canziani em Londrina. Então, Londrina recebe a Associação Brasileira de Desenvolvimento, FINEP, o presidente Celso Panceira, no dia 14. É isso, presidente? Isso. A Luísa Canziani, ela cumpriu uma tarefa aqui para a gente muito importante, que foi criar a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Nacional de Fomento. E ela é presidente dessa frente. A Luísa Canziani é uma parlamentar jovem, mas muito atuante. Sim. E que a gente gosta muito dela. Eu atuava muito com o Alex, que é o pai dela, na Câmara, né? Gosto muito do Alex também. E nós escolhemos fazer o primeiro evento desse ano numa área rural, né, para conversar com os nossos tomadores de financiamento, né, e junto com a Luísa decidimos fazer lá em Londrina, que é um polo regional muito forte economicamente, né, de fazer o primeiro evento nosso desse ano. A gente faz muitos eventos, 1 a 2, talvez até 3 por mês, de debate sobre financiamento, sobre progresso, sobre desenvolvimento, sobre economia, sustentabilidade, né, levar o debate, né? E vamos começar lá. E é uma satisfação, porque eu estive lá com o prefeito Bellinati, acho que foi em agosto ou julho do ano passado, porque a Prefeitura de Londrina apresentou um projeto muito interessante, né, como eu falei no início, e custa 8 milhões o projeto, e a FINEP entrou com 6 milhões, que é dinheiro que vai e não volta, fica lá. Não é empréstimo, é fomento, é subvenção. Né? Então vai ser uma satisfação para a gente voltar lá em Londrina. O evento tem um nome que, agora eu falando, eu tenho certeza absoluta que quem está escutando vai ficar interessado, porque o nosso estado ele é muito, muito forte neste tema que vai ser a temática desse evento, que é a importância do crédito rural, sustentabilidade e tecnologia. É o nome do evento, digamos assim, né, presidente? A agricultura brasileira, ela é das mais modernas do mundo. É das mais inventivas, mais criativas e que mais aplica a ciência no mundo. A ciência e a capacidade de trabalho do brasileiro transformou a nossa economia através da agricultura. Né? E o sul do país é muito intensivo em aplicações de novas tecnologias. Né? É muito inventivo. Né? Então, nós também vamos ter a oportunidade de debater essa questão, né, de sustentabilidade, que é fundamental. Temos que ter controle sobre o efeito estufa, porque a gente já perdeu. Você vê hoje em dia, chove a mesma coisa, mas em menos tempo, com mais água ao mesmo tempo. Né? E isso gera muitos problemas. Você imagina agora a gente comprimindo, né? Você tem menos inverno com dias mais frios. Sim. E menos verão com dias mais quentes.
você vai alterando o regime da plantação, dos animais, dos seres humanos, das águas. Isso trará consequências muito fortes para a agricultura, para o agro, né? Para a pecuária, enfim. Né? E esse debate, então, é fundamental. Nós estamos incentivando esse debate para a gente encontrar saídas, né? Junto com quem está lá na ponta. Sim, sim. Né? Ouvir, né? Para transformar essa agricultura dinâmica, esse agrodinâmico que nós temos no Brasil, também em sustentável. Sim. Né? Como se encontra saídas para ocupar, por exemplo, esse potencial de biomassa que você tem. Né? E, presidente, o senhor não sente que a agricultura, por exemplo, o próprio agricultor hoje, antigamente se falava nesse tema de sustentabilidade, tudo, o agricultor ficava meio assim. Hoje o agricultor está aceitando esse tema e até inclusive dando ideias, né? Mudou esse conceito, né? Mudou bastante, né? Questões que eram um problema, por exemplo, os dejetos dos porcos, por exemplo, que são um problema sério, começam já a ter uma destinação econômica, né? Produzindo bioadubos, né? Produzindo gás para iluminar, enfim, para produzir energia. Enfim, tem saídas, né? E a gente tem que buscar uma saída para essas questões mesmo, porque o planeta está reclamando. Sim. A gente tem que começar a ouvir o planeta. E é uma grande oportunidade, então, dia 14 de março, quinta-feira, das 14 às 18, na Associação Comercial e Industrial de Londrina, com a presença do presidente Celso Panceira, de toda a equipe da Associação Brasileira de Desenvolvimento, né? Também através do presidente da FINEP, e um apoio da Frente Parlamentar de Fomento para o Financiamento e Desenvolvimento, onde quem preside é essa paranaense, a Luísa Canziani. Então tá aí, só depende gratuitamente, né? Quer dizer, depende da boa vontade nossa, dos nossos líderes que trabalham nesse segmento da importância do crédito rural com sustentabilidade e tecnologia, fazerem sua parte e participarem, né? Presidente Celso Panceira, muito obrigado. Um papo gostoso, faltou um mate aqui, mas tá bom, né? Um chimarrão. E este programa está sendo exibido na Rede T de Rádios, daqui a pouco vai estar no Portal de Ponta. E eu fico muito agradecido do senhor abrir um espaço na sua agenda e nos receber aqui no seu gabinete. Muito obrigado. Viu? E vamos lá para Londrina, e se tiver que ir também para outras cidades, a gente vai, né? Não vamos fazer que nem o Renato, né? Que deixou o Grêmio jogando sozinho lá na Recopa e ficou vice da Recopa, né? Inclusive o técnico tem que estar junto com o time, né? Nós vamos com o time jogar lá em Londrina. É isso aí. E até, já que o senhor abriu essa lacuna, eu vou dizer, Paraná é pujante e precisa muito da participação dos senhores lá. Quem sabe a gente possa junto organizar aí, junto com o Sindicato Rural, com as demais lideranças do agro aí, né, que já são parceiras nossas, inclusive, para fazer um evento como os senhores desejarem nesse formato, sabe? Porque é importantíssimo isso. E veja, no bate-papo aqui a gente descobriu tanta coisa, né? Que a FINEP, que é a Associação Brasileira, intercede e acaba caindo na mesa do nosso povo, na nossa mesa, no nosso dia a dia, né? Obrigado, viu, presidente? Estou à disposição e em breve a gente faz uma falar de Chapecó. Opa! Iremos a Chapecó também ainda esse ano, esse primeiro semestre, fazendo também um encontro lá. Salame, queijo e vinho tinto. E tem também uma coisa muito boa lá, que é o agnoline. Sopa de capelete. Sopa de capelete. Presidente, que maravilha, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, tá? Estamos à disposição. Valeu. Então assim encerramos nosso papo aqui com o Celso Panceira, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento e também presidente da FINEP. Você fique ligado que daqui a pouco a gente volta.